No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e grave, um vídeo para abrir os olhos do pessoal que ainda não entendeu direito o que está acontecendo. Vamos falar sobre as eleições no Chile, o que isso tem a ver com o Brasil, vamos falar sobre Foro de São Paulo, o Pacto de Princeton, Grupo Puebla e toda a esquerda latino-americana. Então eu já vou pedir no início do vídeo, porque realmente é um conteúdo importante, que vocês me ajudem a espalhar essas informações, curtindo, comentando, principalmente compartilhando bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. E também quero lembrar que já está à venda o documentário Nem Tudo Se Desfaz, que é um importante registro do nascimento dessa nova direita no Brasil, desde as manifestações de 2013 até a eleição de Bolsonaro. O documentário é excelente e eu vou deixar aqui no comentário fixado 2 links. Um para vocês comprarem só o documentário, ou se vocês quiserem também ver os extras, que são muito legais, tem o link aqui embaixo. E agora sim, feita a introdução, vamos para a pauta, que hoje é pauta muito importante. Quero começar aqui com o resultado da eleição no Chile. Para quem não sabe, venceu a outra esquerda radical, já que eles gostam tanto de falar, né, que a direita é radical. Quem venceu lá no Chile foi o esquerdista Gabriel Boric, que vocês estão vendo aí o tweet dele comemorando, e já começam as coincidências. Ele tá dizendo ali: a esperança venceu o medo. Foi exatamente a mesma declaração que o Lula deu na sua primeira entrevista após a eleição em 2002. Trago matéria da Folha de São Paulo para vocês. Claro que Lula se manifestou, ficou muito feliz com essa vitória, ó. Parabenizo o companheiro Gabriel Boric por sua eleição para presidente no Chile. Fico feliz por mais uma vitória de um candidato democrata progressista, ou seja, esquerdista da ala do Lula, a nossa América Latina, para a construção de um futuro melhor para todos. Como sempre, né? A esquerda e os ditadores sempre cometem absurdos em nome de um futuro melhor para todos. Só não sabe disso quem não estudou o mínimo de história. E nós temos aqui outras manifestações curiosas, como por exemplo, Barrosinho, o ex-advogado do Cesare Battisti, cumprimenta o povo chileno pela conclusão da eleição presidencial, dignas de registro as manifestações de civilidade e espírito democrático do candidato derrotado e do atual presidente, saudando o vencedor. E formulo votos de boa sorte ao presidente eleito, Gabriel Boric. Não sei o que é pior, um juiz, um ministro do STF, se metendo em política, ou o péssimo português com que foi escrito esse tweet, que evidencia o baixíssimo nível de capacidade intelectual das pessoas que estão aí à frente das decisões do país. Quem também se manifestou aqui, eu coloquei um representante da chapa tênis, aquela esquerda progressista, que na verdade não é tão esquerdista assim, e que vem com aquela conversa bonitinha que infelizmente engana muita gente. Eu peguei aqui o comentário do Luciano Huck. O Chile disse não aos extremistas. Então, para ele, o Gabriel Boric, esse que eu já vou mostrar para vocês, tem ligações com o Foro de São Paulo, o Grupo Puebla, toda essa esquerda. Ele não é extremista. Extremista é só quem é de direita. No máximo, eles aceitam ali um tucano, uma social-democracia. O presidente eleito Gabriel Boric falou em garantir a todos os mesmos direitos, independentemente de quanto dinheiro possuam na carteira. Escreveu errado, né? Possuam na carteira. Que se concretize, buena sorte, hermanos. E é tão hipócrita, que se é assim tão fácil distribuir riqueza para todo mundo da mesma maneira, por que então que os prêmios lá do programa do Caldeirão do Hulk, ele não dá um carro para cada um? Por que ele escolhe só uma pessoa? Será que é porque não tem como fazer a distribuição de riqueza para todo mundo sem gerar riqueza?
não tem como distribuir o que não tem, né? O problema não é a desigualdade, e sim a pobreza, como eu já falei em vários vídeos. Mas vamos adiante aqui. Carlos Bolsonaro fez uma sequência muito interessante de tweets que eu vou ler aqui pra gente analisar. Enquanto isso, no Brasil, cresce o possível voto Lulo, pregado pela terceira via e pelos mimados que se acham os deuses da autossuficiência. Ele traz uma matéria falando que a alta abstenção, ou seja, o elevado número de pessoas que não foram votar, porque realmente a política é pesada, eu sei que tem horas que enche o saco, parece que a coisa não tá avançando, mas é assim como limpar a casa. A gente só nota que o serviço de limpeza da casa existe quando ele não é feito, começa a acumular sujeira. Então tem muita gente que não leva em consideração tudo que o Bolsonaro fez e tudo que a gente está conseguindo avançar aos poucos, dentro da medida do possível, da realidade, porque são várias circunstâncias, porque eles não estão vendo a bosta florescendo. E imagina se a eleição passada tivesse dado resultado com Haddad na vitória. Aí o pessoal ia ver o valor de Bolsonaro. Mas continuemos aqui na sequência do Carlos. O primeiro trata-se de um grupelho sem qualquer novidade comportamental. O outro, embebedado pelo ego, segue infelizmente a mesma linha, movidos pela emoção aparentemente irracional. Desenha-se todos os dias para os ególatras que namoram com o espelho, os herdeiros revoltados que se despejam diariamente e exclusivamente em sua única via de sobrevivência toda a frustração de sua imaginária vida perfeita. Segue mais um dia. Carlos está obviamente se referindo àquelas pessoas que não são esquerdistas, muitas vezes são pessoas bem intencionadas, mas que acabam fazendo um serviço que a esquerda aplaude de pé, que é ficar jogando pedra no Bolsonaro 24 horas por dia, responsabilizando o presidente por votações na Câmara. E eu fico assim curiosa, porque gente que votou em Joyce, que votou no Frota e agora não sabe por que o Bolsonaro não consegue andar para frente com as pautas. Porque ele depende do Congresso e tem muito oportunista ali no meio que se elegeu e quando chegou lá virou as costas. Até aqui, tudo certo. Vamos agora para a parte mais red pill do vídeo. Aqui eu trago o post do Grupo Puebla. O Grupo Puebla é um sucessor do Foro de São Paulo, tá? É um grupinho de esquerda, a mesma coisa, só não é mais Foro de São Paulo e eu já explico essa mudança para vocês. Aqui eles estão parabenizando o triunfo de Boric e do progressismo latino-americano. Matéria da BBC News. O que é o Grupo de Puebla, que reúne novo presidente da Argentina? Vocês estão vendo o que está acontecendo lá na Argentina, né? Inflação de 50%, tem gente que parou o caminhão, esquartejou boi do caminhão porque não tem comida, já tá virando a Argentinozuela. Tem gente fugindo pro Brasil, aqui no sul a gente já tá notando um aumento bem grande de argentinos que estão fugindo do socialismo, mas vamos adiante. O Grupo Puebla, presidente da Argentina, Dilma, e servirá de palanque para Lula na América Latina. Essa matéria aqui de 2019. Aqui eu peguei no site direto lá do Grupo Puebla falando sobre o presidente esse que acabou de ser eleito no Chile. Membros do Grupo Puebla expressaram seu apoio a Gabriel Boric para que o Chile não regresse a um passado que nos dói. O movimento, fundado por Marco Henriques Ominani, celebrou seu primeiro encontro presencial depois de 2 anos. Na ocasião, também se expressaram apoios ao brasileiro Lula da Silva. O Grupo Puebla agrupa dezenas de líderes progressistas na América Latina e Espanha. Presta atenção que já vai ter a ligação também. Celebrou nesta segunda, durante a Assembleia na Cidade do México, a vitória de Xiomara Castro em Honduras e confiou os trunfos de Gabriel Boric em dezembro no Chile
e de Luiz Inácio no próximo ano no Brasil. E ali tem a foto de Dilma discursando no encontro desse Grupo Puebla. E essa estratégia de mudança de nome de Foro de São Paulo para Grupo Puebla já é muito utilizada pela esquerda. Eu trago esse exemplo aqui para vocês. Lembra que tinha o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que foi proibido ali na época do regime militar, porque eles faziam parte daquela esquerda que escancaradamente pregava a Revolução Armada, e tinha os grupos que faziam aqueles atos de botar bomba em aeroporto e todas essas coisas que não posso usar certas palavras aqui no YouTube, mas eu acho que vocês entenderam. O PCB, ele mudou o nome para PPS. Essa informação eu peguei direto lá no site deles. E depois o PPS mudou para Cidadania. Então o Partido Cidadania, que existe hoje lá, é o mesmo PCB. Só que esse nome comunismo assusta muitas pessoas. Então eles mudam para progressismo, mudam a legenda do partido, mudam de Foro de São Paulo para Grupo Puebla, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Conseguem perceber? E por que que o Foro de São Paulo teve que mudar de nome, né? Dar esse migué para enganar o pessoal que não acompanha a política todo dia, que aliás é a maioria da população. Por causa disso aqui também. O Foro de São Paulo, quando foi fundado, nas primeiras reuniões, teve ata assinada de participação das Farc. Não preciso falar muito, né? E recentemente, uma jornalista lá da Espanha mostrou as relações dos partidos de esquerda desse Foro de São Paulo com o pessoal que comercializa o orégano da Venezuela, a farinha da Colômbia, se é que vocês não entendem. E aí pega meio mal, né? Porque mesmo que a pessoa não acompanhe política todo dia, ela sabe que votar numa pessoa de um partido que é financiado por esse pessoal aqui não vai dar boa coisa. Mas se der uma disfarçada, mudar o nome, dizer que não é comunista, é progressista, o pessoal cai. E a velha estratégia das tesouras, que tinha ali a ala tucana, social-democrata, como a direita. Hoje muita gente sabe que eles não são a direita. O que não tem cobertura muito assim, aqui no Brasil, aliás, nenhum veículo grande de mídia noticiou, é sobre o Pacto de Princeton, que é o que eu vou mostrar para vocês. A relação entre Lula e Fernando Henrique Cardoso é bem antiga, por isso que eu trouxe essas fotos aqui para ilustrar. Já panfletaram junto, já fizeram campanha junto, mas eles descobriram essa estratégia, né, de que uma esquerda mais declarada e a outra não tão declarada, a pessoa que não vota num PT da vida acaba votando num Moro, num Fernando Henrique Cardoso, achando que isso é direita, mas no fundo são todos iguais. E sobre o Pacto de Princeton, que eu falei no início do vídeo que eu ia explicar para vocês, infelizmente nós não temos nada, eu não achei nada de conteúdo da velha mídia e da grande imprensa, mas essa revista aqui, a Executive Intelligence Review, de novembro de 1995, já noticiava, ó, o diálogo interamericano. Eu vou falar por cima, depois se vocês quiserem mais informações eu posso produzir um conteúdo mais aprofundado, se esse vídeo aqui for do agrado de vocês, se tiver bastante gente pedindo, né, que é um conteúdo bem profundo, eu vou demorar um pouquinho mais para explicar, mas em linhas gerais, aqui trago a matéria. Diálogo interamericano, patrocinador do Foro de São Paulo em Washington. E nessa matéria eles falam que o Fernando Henrique Cardoso é um dos membros desse diálogo interamericano e em 1993 eles patrocinaram a ida de alguns candidatos à presidência na América Latina da esquerda do Foro de São Paulo para um encontro na Universidade de Princeton. Lula e Fernando Henrique Cardoso conversaram e fizeram o falado aí famoso Pacto de Princeton, porque foi nessa universidade. Não foi noticiado na imprensa brasileira, pouca gente fala sobre isso, mas é um pacto assim de não agressão. Vocês ficam com o governo federal, a gente fica com o governo de São Paulo, que também tem bastante dinheiro. A gente se ataca ali na frente das câmeras, mas nos bastidores somos todos amigos.
Mais ou menos isso, meus queridos. E aqui tem a foto do Fernando Henrique Cardoso com o Chaves e com o Fidel Castro, para provar que uma pessoa de direita jamais iria estar fazendo aliança com esses líderes, vamos dizer, esses ditadores, né? Como o Bolsonaro. O Bolsonaro não vê ele indo para Cuba, indo para Venezuela, de aperto de mão e de acordos. E ainda tem gente dizendo que Bolsonaro é a mesma coisa que Lula. E aí, muita gente falava que isso era a teoria da conspiração, faz tempo que eu falo sobre esse assunto aqui na internet, e agora em 2021 eles rasgaram a fantasia e tá bem escancarado, como por exemplo o post do Lula agora de 2021 mostrando o encontro entre o Lula e o Fernando Henrique Cardoso. E aí a gente chega no jantarzinho que teve aqui em São Paulo, né, no Brasil, do grupo de advogados lá, até me esqueci o nome, o grupo de advogados esquerdistas. Sempre quando tem aquelas matérias assim, dizem especialistas do direito, dizem juristas, é esse grupinho de advogados. E aí teve abraço sem máscara de Alckmin e Lula, teve gente, oh meu Deus, mas o Alckmin, vice do Lula, porque há pouco tempo atrás ele fazia posts como esses aqui que eu vou ler para vocês. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa, meus amigos, nós os derrotaremos nas urnas. E o outro post aqui endereçado a Haddad. O Haddad estava lá também, deve ter tido abraço entre Alckmin e Haddad. Caro Fernando Haddad, não é o meu partido que é comandado de dentro do presídio. E quem está dizendo isso é o Alckmin. Nem minha campanha foi lançada na porta de penitenciária. Em São Paulo, bandido pega cana dura. Nós construímos 99 presídios e reduzimos a criminalidade. Aqui fica claro para vocês, meus amigos, que a gente precisa analisar as atitudes das pessoas e não somente as palavras. Durante muito tempo, Alckmin atacou o Lula e o Haddad. Mas não é porque ele não queria o socialismo no Brasil, é porque queria ele tocar o projeto de poder dele. Então, naquela época, era conveniente ele falar essas coisas, porque o povo já tá por aqui dos escândalos que rolaram aí, né, de corrupção na época do governo PT. Então, qualquer pessoa da política sabe que falar sobre isso vai ganhar a simpatia do povo. Mas isso não quer dizer que o Alckmin seja diferente do Lula, ou do Fernando Henrique Cardoso, ou do Ciro Gomes. São todos a favor do socialismo. E para finalizar aqui, eu trago essa narrativa de que o Bolsonaro é que está alimentando essa chapa Lula-Alckmin, ou que o Bolsonaro está trazendo o Lula de volta. O único dos candidatos à presidência que se recusa a dialogar, foi uma das exigências dele para ir para o PL, é que não haja ligações entre os candidatos do Partido Liberal e o PT. Qualquer outro partido, inclusive o do Moro, tá aceitando de boa. E por falar em Moro, tá aqui, ó. Moro avalia Bivar de vice para rebater a falta de governabilidade em futuro governo. Falta de governabilidade? Ou será que ele está de olho no fundão milionário que esse novo Partido União Brasil, que é a fusão do PSL com os Democratas, vai ter? Moro diz que é contra a esquerda, que é contra o PT, mas essa campanha de que Bolsonaro está trazendo Lula de volta, que entre Bolsonaro e Lula a gente deve votar nulo, favorece somente as mesmas figuras, a esquerda radical da América Latina. E o mais curioso de tudo é que esses tempos, Sérgio Moro estava falando contra o fundão, o partido dele contra o fundão, que não foi bem assim, já mostrei em outro vídeo, mas agora esse convite para que Bivar seja o vice vai beneficiar bastante ele com o dinheiro do fundão. Ele vai abrir mão desse dinheiro para fazer a campanha?
E mais curioso ainda, esse dinheiro veio dos votos de apoiadores do Bolsonaro que caíram na lábia de pessoas como Joyce Hasselmann, como Alexandre Frota e tantos outros aí que viraram a casaca, e agora esse dinheiro tá indo para a mão de pessoas que estão ajudando a campanha da esquerda e do PT. Não contem comigo para eleger o Lula, como diz o Kim Paim. Não contem comigo para ficar jogando pedra no Bolsonaro. Eu sei muito bem o que eu estou combatendo. É essa esquerda latino-americana, do Foro de São Paulo, do Pacto de Princeton, que é financiada com dinheiro de organizações como as Farc, por exemplo. É isso que eu não quero de volta. E abram os olhos aí. Cuidado com a conversinha do voto nulo, da terceira via, e veja quem é que vai ser o beneficiado com esse resultado. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!